E se eu te disser que existe um conceito na Bíblia que é extremamente impactante, ele tá de Gênesis a Apocalipse, se você ler a Bíblia. Pouca gente, pouquíssima, na verdade, pessoal, eu nunca vi alguém falar desse conceito no YouTube, a não ser um vídeo do Bible Project que eu vou recomendar no final desse vídeo. E assim, nós vamos trabalhar ele hoje. E esse assunto, ele é importante porque ele vai mudar totalmente a visão que a gente tem do fim do mundo e da nossa realidade atual. Beleza? Então, eu convido você para ficar comigo até o fim, porque a gente vai falar hoje sobre o dia do Senhor. Bom, quando a gente olha desde o início da palavra de Deus, a gente vê que o Senhor, Deus, ele é justo. E por ele ser justo, ele faz justiça na terra contra aqueles que desobedecem à sua vontade, e ele salva, ele protege, ele faz justiça para com aqueles que fazem a sua vontade. A gente vê esse padrão, por exemplo, com Adão e Eva. Adão e Eva, eles decidem não fazer a vontade de Deus. O pecado entra no mundo, começa a se alastrar, começa a tomar toda a humanidade, e o pecado se desenvolve a tal ponto que Gênesis capítulo 6, versículo 5 diz que o Senhor viu a maldade das pessoas que estavam na terra, e essa maldade estava se multiplicando, e toda a vontade do coração do homem era continuamente má. Então, o mundo estava virando uma desordem total. E é aí que Deus decide destruir toda a humanidade, a não ser Noé e sua família. Deus manda um dilúvio sobre a terra, enche a terra de água e só salva Noé e sua família porque Noé é justo. Então a gente começa a perceber um padrão. Por exemplo, depois dessa cena, você percebe o desenvolvimento lá em Gênesis 11, por exemplo, aonde de novo, após o dilúvio, a humanidade volta a se corromper, volta a pecar, volta a se orgulhar, e eles querem fazer uma torre que chega até o céu, mostrando assim a injustiça, mostrando querendo estar no lugar de Deus. E aí Deus vai lá e vem julgar esse povo, espalha todo mundo, confunde a língua de todo mundo. Depois disso, você vai ver esse padrão também ali no Egito. Ah, o povo, o Egito era um reino que, até por causa da instrumentalidade de José, o Egito ele estava sendo um governo dominante na terra. E eles começam, os egípcios, a usar de má fé para com os israelitas, oprimir os israelitas, serem injustos com os israelitas, até o ponto que Deus ouve o clamor dos israelitas e liberta os israelitas das mãos dos egípcios. Se você for em Êxodo 14:30, diz que assim o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, porque Deus, ele encobre os egípcios com o mar vermelho. Então a gente vê que por Deus ser justo, quando ele se levanta do trono, quando a impiedade está muito grande aqui na terra, olha a história. Quando ele se levanta do trono para julgar, ele vai julgar. Vai vir catástrofe. Vai vir a morte, vai vir desolação, porque Deus mostra que ele ainda é soberano sobre todas as coisas. Só que o que é que nos dá, o que é que nos faz tremer, eu particularmente? O que é que nos faz tremer? O que é que faz a gente pensar duas vezes? Até nós que fazemos a vontade do Senhor. É o fato de que mesmo que Deus faça justiça para o povo que faz a sua vontade, preservando ele, como preservou Noé, preservou Israel, quando o povo que faz a vontade de Deus decide fazer como os ímpios, agir como os ímpios, desobedecer a Deus, Deus também traz juízo contra o seu próprio povo. Você vê no fato de que depois do livro dos Juízes, o povo de Israel começa a adorar outros deuses, a criar ídolos. E isso vai se corrompendo, corrompendo, os reis de Israel também se corrompem, os sacerdotes de Israel se corrompem. De repente, o povo de Deus, desde a liderança até o mais inferior, está todo mundo corrompido. E aí, uma nação estava começando a dominar sobre o mundo, Babilônia. O que é que Deus faz? Deus, primeiro, usa a Síria, que era outra nação forte, destrói o reino do norte, e agora Deus traz a Babilônia para destruir seu próprio povo, Israel, o reino do sul. Então a gente vê Deus julgando o seu próprio
povo. Jeremias, o profeta Jeremias, que avisou Israel do que ia acontecer, nas suas lamentações, Lamentações de Jeremias 2:22, Jeremias disse que quando Babilônia foi usada por Deus para castigar Israel, não houve quem escapasse ou ficasse com vida no dia da ira do Senhor. Então a gente percebe que quando chega o dia de Deus julgar a impiedade da terra, ele vai julgar. Ele vai julgar se foi uma pessoa que passou a vida toda fazendo coisa errada. Ele vai julgar se foi uma pessoa que já obedeceu a Deus, mas agora está desobedecendo. Mas ele vai fazer justiça. Porque sempre tem pessoas oprimidas clamando por justiça. E como isso nos confronta? Porque mesmo que a gente, como eu disse, estejamos fazendo a vontade de Deus, ao ver esse padrão na Bíblia de que nem Deus não preserva, Deus não passa a mão ou não passa pano, como se fala na atualidade, né? Se Deus não passa pano nem para o seu próprio povo, então a gente não pode brincar. A gente não pode achar que eu tenho aqui alguns trejeitos, eu tenho aqui alguns costumes, eu tenho um reservatório de consideração com Deus, porque eu já tenho muitos anos servindo a Ele. Então, eu vou começar a relaxar aqui, vou começar a pecar, vou começar a abrir brecha, não vai acontecer nada comigo. Vai. Vai acontecer sim, porque Deus não preserva nem seu próprio povo quando este se desvia dele e abandona ele. Então, se eu e você estamos vivendo hoje uma vida relaxando, pecando, achando que nada vai acontecer, olhe para o padrão das Escrituras. Vai acontecer sim. Deus, ele é santo. E ainda mais que nós que carregamos o nome dele em nós, cristãos, discípulos de Jesus, quanto mais nós, não devemos temer o juízo divino, a disciplina de Deus, porque todo pai que ama seu filho disciplina ele. Agora, beleza. Nós já entendemos ali a ideia de que Deus, ele é justo e por isso ele julga, ele está dominando sobre a terra, apesar de reinos se levantarem para dominar, né? Mas o que é o dia do Senhor? Porque a gente vê esse padrão se repetindo na Bíblia, dia do Senhor, o dia que Deus julga, o dia do julgamento de Deus, aonde Deus, ele que por ser justo, se ira com a injustiça, se ira com o pecado, e ele vai aplicar essa ira, ele vai derramar essa sua ira no pecado, nas atitudes injustas das pessoas. O que o dia do Senhor tem a ver conosco hoje? Tem a ver como isso está relacionado ao final do mundo? Como isso impacta nossas vidas hoje? E o que eu vou te falar agora é o que vai fazer a gente mudar a forma de evangelizar. A gente vai olhar para as pessoas ao nosso redor, diante desse conceito de dia do Senhor, e nós vamos começar a olhar para as pessoas ao nosso redor diante dessa realidade. O julgamento do Senhor está vindo. E isso, com certeza, vai ser impactante para a gente. Então, pessoal, o que nós hoje estamos esperando com a segunda volta do Senhor Jesus Cristo é o dia do Senhor definitivo. É o dia do Senhor definitivo. O que é isso? O julgamento final. O julgamento final de Deus, onde ele vai passar a limpo todas as contas de todas as pessoas. Cada um vai dar conta a Deus das obras que tem feito nessa terra. E aí, quando a gente começa a perceber, diante da Bíblia, né, os reinos que dominaram o mundo, a Síria, egípcios, filisteus, agora vamos falar de reinos principais. Babilônia, Reino da Média, Reino da Pérsia, Grécia, Roma. Você vê isso claramente em Daniel, capítulo 8, 20 a 25. É um texto grande, é um texto profético, cheio de figuras, mas eu queria ler para você. Olha só. Aquele carneiro com 2 chifres, isso aqui é Deus revelando a Daniel o que vai acontecer no futuro, há milhares de anos atrás. Aquele carneiro com 2 chifres que você viu são os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo é o rei da Grécia, e o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O fato de o chifre ter sido quebrado, levantando-se 4 chifres em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual à que ele tinha.
Quando se aproximar o fim desses reinos e as transgressões tiverem chegado ao máximo, surgirá um rei cruel e mestre em intrigas. Aí depois continua. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, Jesus, mas será destruído sem intervenção humana. E aí a história confirma que a profecia se cumpriu. Realmente esses reinos se levantaram, esses reinos dominaram, mas foram caindo um por um. E você vê no final que Jesus ele se levanta, ele é perseguido, mas este reino, que provavelmente é Roma, tem esse debate, mas nós estamos focando aqui no princípio eterno do texto. Este reino que se levanta contra Jesus, que é contemporâneo a nós, foi destruído sem intervenção humana. Ou seja, quando Jesus voltar pela segunda vez, haverá o dia do Senhor, o julgamento final, onde Jesus reinará para sempre. Queridos, essa ideia de dia do Senhor, onde Deus vai aplicar sua ira, ter julgamento, foi profetizado em Salmo 2, Daniel 8, Joel 2, Miqueias 5, Naum 1, Abacuque 3, Obadias 15, Sofonias 1 e 2, Zacarias 14, Malaquias 4. Quando você olha os profetas do Antigo Testamento, todos estão falando continuamente acerca dessa frase, dia do Senhor. O dia do Senhor. O dia do Senhor. Sabe? E esse dia do Senhor representava o dia que Deus julgaria as nações, mas agora tem profetas do Antigo Testamento dizendo que vai vir um dia do Senhor no fim dos tempos. Um último e definitivo dia do Senhor, um último e definitivo julgamento de Deus, onde ele vai derramar a sua ira para sempre, aonde o Rei Jesus reinará para sempre. E aí, quando nós olhamos o Novo Testamento, os autores do Novo Testamento entendem isso. Pedro, os evangelistas Mateus, Lucas, João Batista, Paulo, eles continuam falando que vai vir um dia, que vai vir um dia da ira de Deus, que vai vir um dia do julgamento de Deus, o dia do Senhor, apontando para que a gente vigie quanto a isso. Quando a gente chega em Apocalipse, Apocalipse fala claramente sobre isso. Olha só Apocalipse 6, 16, 17, aonde fala sobre aquelas pessoas que desobedeceram a Deus, o que vai acontecer quando Jesus voltar no dia do Senhor. E disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? E aí, lembra que eu falei da Babilônia? Lembra que eu falei da Torre de Babel que tem a ver com a Babilônia? Pois é, quando a Bíblia se refere à Babilônia, a Bíblia se refere a todo o sistema rebelde, imoral, depravado, injusto que existe nesse mundo e sempre existiu. E que não é diferente hoje. O sistema desse mundo é injusto. É contra Deus. E aí, em Apocalipse 18:2, diz assim: então exclamou com potente voz, dizendo: caiu. Caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável. Finalmente, e de uma vez por todas, a Babilônia, que desde o início da história da humanidade deprava as pessoas, injustiça acontece na Terra por causa desse sistema, vai cair para sempre. E o reino do Senhor Jesus Cristo vai fazer justiça. E vai ser um reino de paz, sem choro, sem lágrimas, sem dor. O grande trono branco vai ser instalado e julgará para sempre. Essas verdades que nós trabalhamos hoje, elas me impactam da seguinte maneira. Primeiro, nós que fazemos a vontade de Deus, nós somos perseguidos de tantas formas. No nosso trabalho, por não mentirmos, por não enganarmos, por não passarmos a pena do outro, por não queremos passar por cima das pessoas para galgar melhores posições. Nós somos perseguidos, nós somos julgados, nós somos deixados para trás, nós somos injustiçados. Na nossa vizinhança, na nossa faculdade, nos lugares que nós precisamos nos relacionar, somos injustiçados. Perdemos posses, perdemos coisas, perdemos vantagens para agradar a Deus. Mas esse sofrimento, essa injustiça vai ter um fim. E esse fim vai acontecer na volta do Senhor Jesus Cristo, no dia que o Senhor se levantar do seu trono pela última e definitiva vez. Todo o nosso sofrimento provar o nome de Cristo.
valerá a pena. Valerá a pena. Mas ao mesmo tempo que esse texto, ao mesmo tempo que esse texto me traz paz, esse texto também me traz urgência, vigilância, me traz uma tristeza, porque todo mundo que vive hoje, que ainda não entregou sua vida para Jesus, não se arrependeu dos seus pecados, eles vão receber a ira de Deus. João 4, João Batista vai dizer: quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem não crê no Filho, sobre ele permanece a ira de Deus. E nós precisamos pregar o evangelho a todas as pessoas. Nós precisamos anunciar que a ira de Deus está vindo, o julgamento de Deus está vindo. Ele vai julgar. Esse mundo não vai ficar injusto do jeito que está. E as pessoas precisam entrar no céu, não porque elas são boas, não porque elas devem se esforçar, mas as pessoas precisam se esconder no Filho de Deus, em Jesus Cristo, que morreu por nós no dia da ira do Senhor. Jesus Cristo é o nosso refúgio, Jesus Cristo é o nosso esconderijo do julgamento de Deus. É por causa de Cristo que nós somos salvos. Nós precisamos anunciar para as pessoas: ei, corra para Cristo, o julgamento está vindo, o fim do mundo se aproxima. Então que essa verdade nos impulsione a ter paz, sim. A justiça vai ser feita. O bem vai prevalecer no final, mas também urgência para pregar o evangelho. Se essa palavra falou contigo, Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo, deixa um gostei aí, comenta aqui embaixo como essa palavra te impulsiona para evangelizar e também se inscreve no canal para ter mais conteúdos como esse. Deus abençoe.